pessoal, dando continuidade, passamos para o tema 4, princípios constitucionais explícitos do processo penal. Vamos ver todos os princípios constitucionais que constam expressamente da Carta Magna. Esta é a aula 10. Vamos falar agora do contraditório. Contraditório no inquérito policial, súmula vinculante número 5, o PAD, o processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave em estabelecimentos prisionais, procedimento de inclusão de preso em regime disciplinar diferenciado, jurisprudência ao longo do tratamento dos assuntos e as questões de concurso. Princípios constitucionais explícitos do processo penal. Aqui, mais uma vez, eu ressalto que tomo por base a estratégia aqui do NUT de alocar os princípios constitucionais à luz da relação processual, à luz do indivíduo e à luz da atuação do Estado. Isso aqui não cobre concurso, mas é uma forma de te auxiliar a lembrar quais os princípios constitucionais existem. Então, concernentes à relação processual, estamos vendo agora o contraditório, porque é algo estrutural, objetivo, que diz respeito ao ambiente em que se dará o embate processual. Concernentes ao indivíduo, vamos ver a presunção de inocência, que também pode ser chamado de estado de inocência ou não culpabilidade, ampla defesa e plenitude de defesa. Você observa que na sua mente você consegue lembrar dos princípios com a ajuda dessa dica aqui do NUT, porque nesses princípios concernentes ao indivíduo irá preponderar mais uma atuação do indivíduo. Já nos princípios concernentes à atuação do Estado, irá preponderar mais uma atuação do Estado. Então vamos ver também juízo natural, vedação das provas ilícitas, publicidade, razoável duração do processo de economia processual, legalidade estrita da prisão cautelar, regente do tribunal do júri, motivação das decisões. Aqui vai depender de uma disposição maior do Estado para fazer valer estes princípios. Aqui já vai depender mais de uma atividade, de uma postura positiva do indivíduo para que se faça presente os princípios. E no contraditório, diz respeito a uma estrutura, ao ambiente processual. Então vamos dar seguimento, falar do contraditório, iniciando pela doutrina do Capês, que ele vai dizer: a bilateralidade da ação gera a bilateralidade do processo, de modo que as partes em relação ao juiz não são antagônicas, mas colaboradoras necessárias. O juiz coloca-se na atividade que lhe incumbe o Estado juiz equidistante das partes, só podendo dizer que o direito preexistente foi devidamente aplicado ao caso concreto se ouvida uma parte, for dada a outra manifestar-se em seguida. Por isso, o princípio identificado na doutrina pelo binômio ciência e participação. Guarda isso aqui, ó, ciência e participação. O contraditório, ele não é exercido apenas quando a parte é intimada para se manifestar em algum ato processual, mas também quando essa manifestação é feita e o juiz, ele lê a petição ou ele ouve o que a parte está dizendo se a alegação for oral e leva em consideração na sua fundamentação. Não como ocorre em determinados casos de decisão nula, que a parte é intimada, mas formalmente apenas para cumprir ali uma tabela, ali, uma formalidade. Mas quando a parte se manifesta, a petição nem é lida, porque essa situação de você afirmar que a petição não é lida, ela é constatada quando na fundamentação nenhum daqueles argumentos que a parte deduziu foi enfrentado. Então, se não foi enfrentado, é porque você vai inferir que a petição não foi lida, porque se foi lida e que tem que ser lida, a alegação tem que ser apreciada, tem que ser ouvida, ela tem que constar também na fundamentação com o juiz ele enfrentando aquelas teses para ir contra a pretensão deduzida. Então, é esse binômio, ciência e participação. Decorre do brocado romano, audiatur et altera par, e exprime a possibilidade conferida aos contendores de praticar todos os atos tendentes a influir no convencimento do juiz. Influir. O contraditório inclui um direito da parte influir nesse convencimento. Então, por isso, ela tem que ser cientificada previamente da prática do ato, mas também ela tem o direito que suas manifestações sejam realmente levadas em consideração. Nessa ótica, assume especial relevo as fases de produção probatória e da valoração das provas. As partes têm o direito não apenas de produzir suas provas e de sustentar suas razões, mas também de vê-las seriamente apreciadas e valoradas pelo órgão jurisdicional. Muito importante esta doutrina aqui do Capês, que
enfrenta basicamente toda a problemática acerca do contraditório no nosso processo brasileiro. Essa questão da parte ser ouvida em suas alegações. O que o NUT vai dizer? Quer dizer que toda alegação fática ou apresentação de prova feita no processo por uma das partes tem o adversário o direito de se manifestar, havendo um perfeito equilíbrio na relação estabelecida entre a pretensão punitiva do Estado e o direito à liberdade e à manutenção do estado de inocência do acusado. Artigo 5º inciso 55. Vamos ver, ó, presunção de inocência. Toda pessoa nasce livre. Então, para mudar esse status de liberdade natural no qual a pessoa nasce, precisa ter algo relevante e precisa haver, então, um processo relevante, porque irá mudar um status natural da pessoa. Então, cuida-se de princípio ligado essencialmente à relação processual, servindo tanto a acusação quanto a defesa. Então, é bilateral, serve aos dois lados. O novo CPC apresenta um respeito até mesmo excessivo ao contraditório, como se pode observar nos artigos 9º caput. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Olha aqui, ó, essa palavrinha, o termo ouvida, tem uma semântica enorme e uma importância em direitos fundamentais demasiada, porque quer dizer que precisa ser ouvida e levada em consideração, e não apenas que a parte pode ir lá e cumprir o prazo de se manifestar. Seria o mesmo que nada. E o artigo 10. O juiz não pode decidir em algum grau de jurisdição com base em fundamento a respeito da qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício. Então, mesmo em matéria que deve ser decidir de ofício, deve ser intimada a parte para se manifestar. Olha aqui o exemplo da importância do contraditório no processo, porque mesmo algo que seja de ofício, que o juiz ali ele vai aplicar um direito, é uma regra de ordem pública, a parte ela pode se manifestar e também tem que ser ouvida, porque essa decisão de ofício que o juiz irá tomar muitas vezes pode não ser a melhor decisão, pode não estar de acordo com os fatos processuais, porque as partes elas colaboram com o processo. Se o juiz entende que deve decidir uma matéria de ordem de ofício, deve dar oportunidade às partes de se manifestar, porque o juiz pode, o que não é nada demais, o juiz pode estar errado sim. Então é um caso de todos ali colaborarem. Então é direito da parte, contraditório muito importante, e ainda estamos caminhando aí no nosso país, no nosso processo, seja qualquer processo, trabalhista, processo civil, processo penal, estamos engatinhando aí para que chegamos no ideal, porque ainda não vivemos essa plenitude ainda no nosso processo. Quem atua aí na área dia a dia sabe como funciona. Lenza. No Código de Processo Penal, podemos encontrar diversos dispositivos que refletem a aplicação do princípio do contraditório. São exemplos: o artigo 155 caput, que diz que o juiz formará sua livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos da investigação. Nós vamos ver que no inquérito policial, a autoridade ela é discricionária para realizar as diligências na busca de elementos de autoria e materialidade. Não é obrigado a realizar a diligência que o investigado requeira, que ele contrate um advogado, o advogado vai lá, faz uma petição no inquérito, requer diligência, não é obrigado. Nós vamos ver que um princípio, então, do inquérito é a discricionariedade. Então, nesse inquérito policial, não vai ter contraditório nem ampla defesa garantida. Não vai existir isso no inquérito policial. O processo penal, nós vimos no nosso mapa mental que ele inicia com o recebimento da denúncia. Então, a partir dali, há todas as garantias. Por isso que o artigo 155 ele vai prestigiar o quê? Que não poderá o juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação, porque lá na investigação não tem contraditório nem ampla defesa. Então tem que haver o quê? Aquela renovação daquelas provas no processo penal. Ali sim haverá o confronto entre a acusação e a defesa e aquelas provas que a promotoria traz, o particular traz com a queixa, que ele traz lá do auto de inquérito. E ali poderá ser, então, desqualificada aquelas provas produzidas. A condenação não pode se pautar somente em prova acolhida durante o inquérito, porque neste não vigora o princípio do contraditório. Outro exemplo aqui de homenagem ao contraditório no CPP. O artigo 479 prevê que durante o julgamento do plenário do júri, a parte não poderá ler documento ou exibir objeto que não tenha sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, para que previamente
se possa dar ciência a outra parte. A finalidade é exatamente garantir a possibilidade do contraditório, evitando-se que a parte contrária seja surpreendida com um novo documento ou objeto. Então, o processo penal, civil, trabalhista, qualquer processo do nosso Estado Democrático de Direito, atualmente, ele rechaça a surpresa no processo. Então, nós vamos ouvir muito falar, em termos de decisões judiciais, em vedação de decisões surpresa, aquela decisão que surge e as partes não foram intimadas para se manifestar sobre aquela situação que o juiz traz e não foi objeto de um contraditório entre os sujeitos processuais. Outro dispositivo também que homenageia o princípio é o artigo 282, parágrafo 3º, que dispõe que o juiz, ao receber o pedido de aplicação de medida cautelar pessoal, deve determinar a intimação da outra parte, acompanhada de cópia de requerimento e das peças necessárias para que possa apresentar seus fundamentos em sentido contrário. Esta oitiva prévia, entretanto, será incabível, conforme ressalva o próprio texto legal, se houver urgência ou perigo de ineficácia como consequência da oitiva prévia. Então, aqui é uma mitigação do princípio por conta de situações específicas de urgência e perigo de ineficácia. Mas essas regrinhas processuais que nós vamos estudar ao longo do nosso curso, com bastante tranquilidade e calma, eu trago agora apenas para te desenhar, para que você tenha esse contato com essas regras que homenageiam o princípio do contraditório. Além disso, podemos ressaltar, como decorrência do princípio do contraditório, a possibilidade de reperguntas às testemunhas das partes contrárias ou ao réu em seu interrogatório, a possibilidade de requerimento de novas diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Aqui, após o interrogatório do acusado, o juiz ele pergunta se as partes requerem novas diligências. Se ali durante a instrução processual ocorreu algum evento que originou alguma circunstância que a parte entende que deve ser apurado, requer diligências e o juiz ele concede a diligência. Deferida a diligência, as diligências serão realizadas e cada parte, primeira acusação após a defesa, terá o prazo de 5 dias para apresentar seus memoriais. A necessidade de apresentação de resposta escrita logo após o recebimento da denúncia. Então aqui, recebeu a denúncia, há uma citação pessoal para a parte responder àquela denúncia, ou também apresentar uma exceção, porque vamos ver o princípio do juiz natural, o juiz não tem que ser imparcial, não pode estar impedido. Então aqui, exemplos, são exemplos que nós vamos ver com bastante tranquilidade ao longo do curso, cada dispositivo desse. Vamos ver o que diz a jurisprudência. Esta sexta turma é firme na compreensão de que a superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, tendo em vista a análise vertical e exauriente, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa que franqueou às partes o acesso a um devido processo legal substancial. O que eu quero que vocês aqui observem dessa jurisprudência, que é de 2016? Essa questão do júri, que vai tratar do excesso de linguagem na pronúncia, só que nós vamos estudar, como estivemos estudando, tribunal do júri. Nós vamos ver lá, agora eu vou falar em linhas gerais, que quando o juiz pronunciar o réu para o tribunal do júri, ele não poderá ter o que? Excesso de linguagem para que não influencie o júri. Então tem que ser bem objetivo à luz dos critérios ali da pronúncia. Caso haja excesso de linguagem, influencia o júri, então essa decisão é nula. Qual a questão que eu quero aqui para o nosso tema que você observe da jurisprudência? Essa expressão, devido processo legal substancial. O devido processo legal substancial é uma expressão que representa aquela bilateralidade de ciência e influência. Então, a parte ela tem direito à ciência do ato que ela deve praticar, do ato processual, do evento processual, para que ela possa se manifestar, e essa manifestação tem que ser ouvida pelo juiz. Isso significa o quê? O que nós chamamos de devido processo legal substancial. Quando você ouvir essa expressão, entenda que é o direito de ciência e audiência, ou influência. Outra. A corda do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas, sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes objeto de contraditório preventivo. O artigo 10 do CPC de 2015 estabelece que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. E essa oportunidade de se manifestar é um contraditório formal.
autor ciente apresenta a manifestação. Agora, se essa manifestação vai ser observada, vai ser lida e considerada, é uma outra coisa, é uma outra vertente do contraditório. Eu quero também que você atente que sempre que eu falar aqui no nosso curso de processo penal, indisponível Código de Processo Civil, que você deve lembrar da aula de fontes do processo penal, quando nós falamos de analogia. Então, e do artigo 3º do CPP. Então, é plenamente possível aplicar o CPP no processo penal. E para você tirar a sua dúvida quanto a isso, assiste a aula de fonte. Clicando aqui no card, aqui, vai aparecer aqui em cima, vai te levar para essa aula. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, o que eu falei lá em cima, talvez também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de Processo de 2015, para trazer questão aventada pelo juiz e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. Ou seja, nem o autor nem o réu trataram determinada questão. O juiz, na sua decisão, traz uma decisão de terceira via, ou seja, um fundamento que não foi objeto de debate entre as partes, o que não pode. A partir do CPC de 2015, mostra-se vedada a decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública, que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação de decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência e influência. Um sem outro esvazia o princípio. Isso aqui é um contraditório substancial, essa ciência e influência. A inovação do artigo 10 do CPC de 2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é o quê? A nulidade da decisão surpresa ou de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz, de forma que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC de 2015. Encontra-se refletida no artigo 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitir nas partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente sobre tudo o que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício, citando a doutrina do Marinoni e do Arenhardt e do Mitidiero, que são aí referências no processo civil. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Isso aqui é uma realidade do nosso processo. Ou seja, devido ao processo legal substancial, ele é bastante olvidado na realidade do dia a dia do trabalho aqui dos operadores do direito. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade, não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória. Cabe ao magistrado ser sensível à circunstância do caso concreto e prevendo a possibilidade de utilização de fundamentação
não debatido, fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação do artigo 10 do CPC de 2015, e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passivo de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhe-se exemplos do artigo 40, parágrafo 4º da LEF, Lei de Execução Fiscal, e nos embargos de declaração com efeitos infringentes. O que é isso? Você estudou lá em processo civil, ou vai estudar, que embargo de declaração com efeitos infringentes é aquele embargo de declaração com efeito modificativo, ou seja, a partir do embargo de declaração, houve a parte, ela inquina de omissa a decisão judicial, e ela diz que aquela omissão, quando sanada, pode levar o julgador a entender de outra forma a solução que ele deu anteriormente. Então, poderá haver o quê? Um efeito infringente. Então, uma omissão tão grave que permite, por meio de embargo de declaração, mudar o julgado. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo, exigido pelo CPC de 2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao artigo 10, combinado com 933 do CPC de 2015, implica em quê? Erro em procedendo, erro de procedimento. Todo erro em procedendo, erro de procedimento, causa nulidade na decisão, porque viola regras processuais de demasiada importância para garantia de um processo justo. E nulidade do julgado, implica erro em procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser precedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador, e principalmente assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Seu RESP 167-6027 de 2017 é uma jurisprudência de referência, ela é bastante grande, mas você vê que cada parágrafo, cada período de ementa aqui dessa jurisprudência, você verifica imenso conteúdo jurídico para a sua formação. Então você assiste de novo a aula, lê essa jurisprudência várias vezes, para você aprender todo o seu sentido, porque é de uma riqueza ímpar aqui sobre o tema. Contraditório no inquérito policial. Muito cobrado em concurso público. Você vai ver isso aqui mais uma vez quando estudar inquérito, mas como estamos vendo contraditório, é importante você já adentrar nesse assunto. O que o artigo 5º, inciso 55 da SF, ele diz? Que a todos em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral é garantido o quê? Contraditório e ampla defesa. Em inquérito policial não temos acusado. Então, nós temos o que? Investigado, autor do fato, mas acusado não tem. Então, entende-se o quê? Que não há contraditório no inquérito policial. É em razão desse princípio constitucional que o CPP, no artigo 155, vai determinar que o juiz não pode decidir num processo penal exclusivamente de acordo com os elementos de informação. Elemento de informação é toda a prova coletada no inquérito policial. Então aqui, ó, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Em inquérito policial, tem acusado? Não, acusado só na denúncia, só no processo penal. No inquérito, nós temos investigado, temos denunciado, temos autor do fato, mas não temos acusado. Esta ausência de contraditório no IP também justifica o disposto no artigo 155 do CPP, que impede a condenação com superdano exclusivo nas provas produzidas durante o procedimento administrativo. Vamos ver também, o inquérito policial é um procedimento administrativo, guarda isso. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Isso aqui nós vamos estudar quando formos estudar esse assunto, que isso aqui é uma exceção. Eu quero que você entenda agora a regra. Súmula vinculante número 5. Súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Por que eu estou trazendo a súmula vinculante 5, que trata de PAD, se a gente está falando de processo penal? Porque nós vamos ter um processo administrativo na execução penal. Então, o que você precisa saber disso? Olha só,
O recurso não merece prosperar. Isso porque o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, que se firmou no sentido de que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Dessa forma, não há que se falar em violação contraditória e ampla defesa, ajustando-se o acórdão impugnado de forma plena e harmônica ao entendimento dessa Corte. Isso aqui é criticável? É. Mas você vai fazer concurso, você não vai fazer prova para doutorado. Então você precisa entender que esse é o entendimento e a gente está tratando de súmula vinculante. Então é isso aqui que você tem que entender e o tribunal tem um entendimento para isso. Agora, vamos seguir que eu vou chegar naquela situação do processo administrativo do preso. A ACF ampliou o direito de defesa, assegurando aos litigantes em um processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Assinala-se, por outro lado, que há muito a doutrina constitucional vem enfatizando que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que o Constituinte pretende assegurar, bem como a nota Pontes de Miranda, é uma pretensão à tutela jurídica. Por fim, não merece guarida a alegação da impetrante de que, pelo fato de não estar acompanhado de advogado, seria o processo administrativo nulo, em violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Isso porque esta Corte, com base em reiterados julgados, determinou que a designação de causídico em processo administrativo é mera faculdade da parte, entendimento que esse sedimentou na súmula vinculante 5. Então, até agora, eu estou trazendo para vocês julgados para reafirmar essa súmula vinculante 5, para que você entenda e aceite que o entendimento é esse. Para agora, quando eu tratar com você desse PAD aqui, ó, para apuração de falta grave em estabelecimentos prisionais, você saber como funciona a exceção. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que a súmula vinculante 5 não é aplicável em procedimentos administrativos para apuração de falta grave em estabelecimentos prisionais. Então, olha a diferença. E qual é o entendimento aqui? Aqui, justamente, é porque a pessoa presa ela não tem a mesma liberdade de defesa que a pessoa solta no processo administrativo. E esse vai ser a base do entendimento para a própria Corte excepcionar a súmula vinculante 5. Olha aqui outra jurisprudência. Ressalta-se que, no caso em espécie, a presença de assistente jurídico da penitenciária não garante a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois sem o devido acompanhamento de advogado ou de defensor nomeado. Olha a situação. Houve o PAD do preso e houve um prejuízo a essa pessoa. A questão foi toda anulada, o processo foi anulado, a ordem processual, por quê? Porque quiseram atribuir a qualidade de eficácia e efetividade ao contraditório e ampla defesa nesse PAD, a simples presença do assistente jurídico lá da penitenciária. Ou seja, não era uma defesa do preso, era um assistente jurídico da penitenciária, o que não implica em determinar eficácia ao princípio. Então precisa ter o quê? Um acompanhamento efetivo de um advogado dele, um defensor público nomeado para ele. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal aprovou o texto da súmula vinculante 5. Todavia, esse enunciado é aplicado apenas em procedimento de natureza civil. Em procedimento administrativo disciplinar instaurado para apurar o cometimento de falta grave por réu condenado, tendo em vista estar em jogo a liberdade de ir e vir, deve ser observado amplamente o princípio do contraditório com o presença de advogado constituído ou defensor nomeado, devendo ser-lhes apresentada a defesa e observando as regras específicas contidas na LEP. Aí tem todos esses dispositivos. E na própria CF, aqui ó, 54, que é o devido processo legal, e 55, ampla defesa e contraditório. Outra aqui, 2016. Em qualquer hipótese, a jurisprudência dessa Corte já assentou a inaplicabilidade do verbete da súmula vinculante 5 aos processos disciplinares administrativos para apuração de cometimento de falta grave. Outra também obrigatoriedade é quando o procedimento ele existe para a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado. Vamos estudar isso aqui no momento oportuno. A lei pressupõe prévia manifestação da defesa, providência que não se contenta com a mera intimação, tampouco existência protocolar de defesa técnica. Que existência protocolar de defesa técnica é essa? É lá o assistente jurídico lá da penitenciária, ou até mesmo uma defesa nomeada que não faça nada, não apresente nenhuma defesa, precisa ter a defesa. Então aqui, essa existência protocolar também não vale. Assim, na hipótese de ausência de apresentação de defesa, incumbe ao juiz da execução sanar a irregularidade, propiciando a intimação do preso para fins de constituição de novo profissional, em caso de inércia nomear a defensoria do defensor dativo. Olha só como é exigido a defesa no processo penal. Sem defesa, o processo penal ou o processo administrativo, inclusive disciplinar, no PAD do réu preso é nulo, não pode ter, é uma nulidade absoluta. Não é possível, todavia, dar prosseguimento ao procedimento de inclusão em regime disciplinar diferenciado
mediante simples oportunidade de defesa, já que a lei exige efetiva prática da defesa em sua plenitude. O não exercício da defesa técnica, nesse caso, não se resolve pela presunção de renúncia, na medida em que se trata de providência que desborda do poder de disposição dos atores processuais. Oportuno salientar que a jurisprudência da Corte é consolidada no sentido de que a súmula vinculante 5, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, não se aplica a processos em que se debata a prática de falta grave, ou que deve ser estendido à hipótese da inclusão em regime disciplinar diferenciado. Então, apuração de falta grave do preso, inclusão em regime disciplinar diferenciado, não se aplica o quê? A súmula vinculante 5, especialmente em razão da gravidade da sanção disciplinar perseguida e do caráter indisponível do interesse em desate. Agora a questão de concurso, vamos lá. Área judiciária, aqui, ó, analista, 2017 recente. O contraditório substancial, você já sabe o que é, ciência e influência. Tem por escopo propiciar às partes a ciência dos atos processuais, bem como possibilitar que elas influenciem na formação da convicção do julgador. Verdadeiro. Então é isso, pessoal. Hoje aqui temos uma questão só, porque o contraditório está ligado ao princípio da ampla defesa. Quando estudar a ampla defesa, nós vamos ver aí mais questões sobre o tema relacionado, que é uma forma mais abrangente. Então vamos dar uma pausa agora, hora daquele descanso, café, refletir, rever, resolver a questão e até a próxima.